Família JC, serão todos muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende. Serão todos muito bem-vindos aí, você que está no YouTube, você que está aí no Instagram gravado, a gente tem um devocional gravado tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Seja muito bem-vindo, eu vou dar só um oi para quem está aqui ao vivo. Se você quiser estar ao vivo com a gente todos os dias, hoje é a live de 1174 lives, são 1174 passos com Jesus. E deixa eu dar só um oi aqui para quem está aqui ao vivo, todos os dias às 7h07, a gente fazia às 8h08, mudamos recentemente para 7h07 da manhã, tá certo? Para ajudar também muitas pessoas que não conseguem participar por conta do trabalho, né? Às 8h08 já fica ruim, então vem às 7h07, para você ouvir uma palavra de Deus, onde a Bíblia diz que entendemos pela fé que o universo foi formado pela palavra de Deus. Melhorou o som aqui agora, pessoal? Você que está aqui ao vivo, Lu Maimuna, Rita Junqueira, Sara Moraes do Banco Citibank, nossa cliente está aí também, Wilka. Melhorou o som? Tive que sair do Fusca e voltar pro Fusca, porque estava zoado o som. Melhorou? Será que melhorou agora? Agora tá bom? Ótimo, né? Porque aí não fica o ruído do estrondo desse ar-condicionado. Acho que agora eu entendi o que tem que acontecer aqui para melhorar. São muitos os ruídos, pessoal. São muitos os barulhos que a gente tem na nossa vida. São muitos. São muitos. E isso nos atrapalha. A gente acredita, por exemplo, em Deus, mas os ruídos da vida impedem a gente de viver em plenitude. Mas quando a gente se propõe a conhecer a palavra de Deus, que o próprio Deus formou o universo, criou o universo pela palavra dele, é possível a gente desfrutar mais, mesmo em meio aos ruídos. É possível. Então entenda uma coisa, nesse ambiente de devocional, Solange, Xanda e tal, você está aqui para aprender a palavra de Deus, mais um pouco. Bruno, eu quero aprender a palavra de Deus. Você quer aprender em uma semana, em um mês, em 4 dias? Você quer um treinamento? Cara, eu creio que a palavra de Deus você aprende todos os dias, se relacionando. Somos seres relacionais. Isso é uma coisa que Deus falou comigo no meu devocional hoje. Somos seres relacionais. E para que a gente desfrute do fruto da fé, eu preciso estar me relacionando com essa fé. Relacionando com quem? Com a palavra de Deus. E com quem? Fala um pouco mais. A palavra de Deus foi encarnada por um ser chamado Jesus Cristo. Então, quanto mais você se relaciona com Ele, mais você colhe fruto dele, que é o que o apóstolo Paulo chama de frutos do Espírito Santo. Paz, alegria, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos vêm não de forma automática, Deus não é nem mágico. Ele vem mediante um relacionamento. E você está escolhendo se relacionar com a palavra de Deus aqui agora. Lene, Cláudia, Madalena, Cleverton. Então fala para mim aqui uma coisa. O Wilka ou Tati DBO, alguém aí, por favor, coloque, por favor, Isaías 6, que é o nosso versículo de hoje. Versículo 1. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Nós vamos até o 8. E vai ser do jeito que o Espírito Santo nos guiar. Então entenda isso. Como é que está a sua relação com Jesus? Como é que está a sua relação com a palavra de Deus? Com a Bíblia? Com os versículos bíblicos? Qual foi o último versículo bíblico que você foi salva? Foi direcionado? Qual foi o último versículo bíblico que você experimentou?
que você comeu, experimentou. Essa fé é sobre experimentar. Existe a parte acadêmica, existe a parte de conhecimento e tudo mais, mas você precisa experimentar e validar. Quando você experimenta, você vai validar. E aí a fé começa a ficar fundada aí dentro de você. Aí é quando Jesus disse: quem ouve a minha palavra e pratica é como um ser humano prudente que constrói uma casa em cima de uma rocha e não em cima de uma areia. Até prédios, você vai em Santos, você pode ver prédios sendo construídos em cima, os prédios antigos, de areia. Os caras fazem um radier, como meu cunhado me ensinou, e sobe um prédio. Aí depois fica torto. Aí pode cair. Então, Jesus, muito obrigado por mais um momento de devocional. Eu oro agora em teu nome, Jesus, para que cada pessoa, homem e mulher que estão aqui nessa sala, estejam atentos à tua palavra. E que todos possam sair daqui conhecendo um pouco mais quem tu és. Que todos possam sair daqui blindados espiritualmente, emocionalmente, para o dia que ainda está começando. Mas este é o dia que o Senhor fez. E a nossa alegria está no Senhor, que já fez o dia. A nossa alegria não está nas coisas que irão acontecer ao longo do nosso dia. A nossa alegria está na tua presença, Jesus. A nossa alegria está na tua presença. Faça chuva ou faça sol. A nossa alegria está no Senhor. Declare você que está aí do outro lado: a minha alegria está no Senhor. A minha alegria não está nos problemas resolvidos. Está no Senhor. Abra a boca. Fale aí para Ele. Tenha vergonha não, tenha medo não. É um Salmos. Este é o dia que o Senhor fez. A minha alegria está no Senhor. Gente, o Instagram precisa acordar. Dispara o dedinho aí no coração. A gente está no novo horário, 7:07. Dispara aí o dedinho no coração, em nome de Jesus. Olha só. No ano em que o rei, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Eu vou ler na tradução NVT. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em voz alta uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu já vou te explicar. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, eu quem? Isaías. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Vamos parar aqui no versículo 5, depois a gente vai para o 6 até o 8. Mas existe um antes e um depois aqui. Existe um grande divisor de águas que você vai aprender aqui. Presta bem atenção. Eu não vou mergulhar teologicamente com vocês aqui agora dessa visão que Isaías teve. Eu não vou falar do céu que ele viu aqui, dos serafins, eu não vou falar aqui disso. Mas eu quero que você entenda, porque está bem claro aí na Bíblia, de que Isaías viu o Senhor Jesus Cristo. Está bem claro aqui na Bíblia que Isaías teve uma experiência absurda com Deus. Ele teve uma experiência absurda com Deus. Quem está entendendo? Ele teve uma visão. Ele era profeta. Quem foi Isaías? Ele era um profeta. Deus, naquela época, escolhia profetas para falar com o teu povo, direcionar o povo de Israel.
Hoje a comunicação com Deus, de Deus, é diferente conosco. Nós já vamos chegar lá. Mas presta atenção. Ele teve uma visão gloriosa do reino de Deus. Sabe, é como a gente... Nossa, eu vivi uma experiência com Deus absurda. Nossa, eu vivi uma experiência com Deus, meu Deus. Quais foram as suas experiências com Deus até aqui? Quando Isaías vive essa experiência com Deus, o que ele disse? Aqui está a primeira chave do nosso devocional de hoje. Ele fala, estou perdido. Você pensou? Estou perdido. Não, mas peraí, mas você viu Deus. Você viu a glória de Deus. Como assim você está perdido? O primeiro passo quando você tem uma experiência genuína, real, com Jesus, a primeira coisa que você declara é de que você está perdido. Por quê? Porque você vê a sua pequenez. Porque você está na presença de um Deus grande. Como eu disse outro, meu amigo Fonsequinha, comemos apenas arroz e feijão. Às vezes comemos uma batata doce, batata baroa. Mas somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Mas antes de ser filho com Deus, nós somos criatura de um Criador. Então presta bem atenção. Porque talvez Deus te trouxe até essa live e você parou de andar com Jesus porque você está julgando que você está perdido. Bruno, eu já vivi tantas experiências com Deus. Eu estou perdido, eu estou perdido. É isso aí. Calma que você vai ser encontrado. E eu vou espirrar. Perdão. Vocês estão escutando a musiquinha de fundo aí? Deixa eu tomar uma água. O primeiro passo foi, estou perdido. Qual que foi o segundo passo de Isaías? Do que sai da boca de Isaías? A segunda coisa que sai da boca de Isaías é o meu fim. É Isaías se colocando em uma posição menor perante um Deus grande. Escute, o grande profeta Isaías. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Ou seja, Isaías não está falando que, olha, vivo no meio de pecadores e eu sou santo. Não. Eu também sou impuro. Eu estou perdido. E agora que eu tive essa experiência com Deus? Eu sou impuro, meus lábios são impuros e as pessoas que eu convivo, as pessoas aqui em Israel também têm lábios impuros. Ou seja, ele não é aquela pessoa religiosa, aquele cara religioso, fanático, que julga todo mundo e esquece de olhar para o próprio umbigo. Como o apóstolo Paulo disse, escute isso. Bruno, mas por que Isaías falou isso? Presta atenção. Presta atenção. Tem um versículo aqui na Bíblia. Então, por que eu estou colocando foco nisso daqui? Porque eu sei que talvez você parou de caminhar com Jesus porque você continua olhando para a impureza que existe dentro de você, pelas falhas que existem dentro de você. Romanos 3. Escute, não precisa abrir aí agora. Romanos 3. Versículo 23. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus,
mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então, o primeiro passo do Evangelho é você entender que sem Jesus, o pecado, a impureza, a vulnerabilidade, tudo isso é um peso, causa um peso dentro de você e faz você se perder na vida. De fato. Presta atenção. Isaías reconhece isso, Isaías não julga. Não julgue ninguém, cara, nesse sentido, sabe? Do tipo assim, mas as coisas não estão dando certo para o povo de Israel porque são todos pecadores. Assim como você. Assim como eu. Só que muitas vezes a gente paralisa por perceber isso. E Isaías não paralisou, e aqui está o grande ponto. Ele experimentou da graça de Deus. Ele experimentou da graça de Deus. Presta atenção. Quando ele fala que ele estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou, versículo 6, voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar, com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse, veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Isaías. Para que Isaías recebesse a graça, de graça, ele não fez nada para merecer isso. Ele não era mais bonitinho que ninguém, e não é porque ele era profeta, nada disso. Para com essa lenga-lenga. Nada disso. Ele simplesmente se arrependeu, simplesmente ele viu e reconheceu que ele tinha lábios impuros. O povo tinha também, mas ele se colocou em primeiro lugar porque ele disse primeiro sobre ele. Aí Deus vai lá e fala, Isaías, eu tiro a sua culpa, eu vou remover a culpa e os seus pecados estão perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. Aqui Isaías tem uma atitude de coragem, uma atitude de fé. Se o Senhor precisa que enviar alguém para enviar uma mensagem do Senhor, me envia. Mas antes de Isaías ser enviado por Deus, antes dele pedir, antes dele se colocar à disposição, eis-me aqui, ele reconheceu a sua impureza, os seus lábios impuros, e ele recebeu o perdão dos seus pecados, e ele recebeu a remoção da culpa. Ele recebeu. E sabe qual que é a grande alegria? É que isso daqui foi vivido por Isaías 700 anos antes de Jesus. Isaías foi um profeta que mais anunciou a vinda de Jesus. Isaías que recebeu a remoção da culpa, Isaías que teve os seus pecados perdoados, foi o cara que mais anunciou a vinda do Messias, que iria vir e que veio há 2000 anos atrás em Israel, e a coisa que ele mais pregou foi: arrependam-se, chegou o reino de Deus. Ou seja, a coisa que ele mais pregou foi: eu removo toda a culpa. A coisa que ele mais ensinou foi: os seus pecados estão perdoados. Colocaram um paralítico na frente de Jesus. Todo mundo queria ver Jesus curar o paralítico. Todo mundo queria ver Jesus com os próprios olhos executando, fazendo um milagre. E a primeira coisa que Jesus disse foi a coisa mais importante para tornar aquele ser humano verdadeiramente livre. E é assim com todos nós, seres humanos. Os seus pecados estão perdoados. Agora a pergunta é: você não quer nem saber sobre pecado.
A grande pergunta é que você quer viver a graça de Deus, mas para você viver a graça de Deus, você precisa entender de que todo ser humano carece da glória de Deus. Todo ser humano é pecador. Você tem que entender de onde vem o pecado. Você precisa entender a queda. Fala então, Bruno, que eu não sei. Ué, a Bíblia diz, não é eu que digo, que por um só homem, Adão, veio o pecado ao mundo. E o pecado trouxe a morte, o sofrimento, os problemas emocionais e tal. Agora, Jesus Cristo veio para cancelar os seus pecados. Cancelar os meus pecados. Você já, na sua caminhada de fé, você já pediu para Jesus Cristo, Jesus, eu quero essa fé que acredita que os meus pecados são retirados, cancelados. Eu quero a fé, me ajuda na minha falta de fé, porque eu não creio que a culpa pode sair da minha mente. Um dia eu tive que declarar isso. E talvez hoje é dia de você declarar isso. Talvez você declara bênçãos, né? Portas abertas, milagres, curas. E talvez Jesus esteja querendo colocar você em uma experiência com Ele, aonde assim como foi com Isaías, aonde a culpa será removida, aonde os seus pecados serão perdoados. Quem entende isso? Então presta atenção. Isaías, ele se colocou numa posição de vulnerabilidade. Eu tenho lábios impuros. De forma humilde, ele se reconheceu fraco, mas ao mesmo tempo ele não fugiu da presença de Deus. Ele permaneceu, mesmo, né, vendo ele teve uma visão de Deus e viu a pequenez dele. Ele permaneceu. Porque é assim mesmo. Os devocionais as lives devocionais que mais abençoou pessoas foram as lives devocionais onde eu estive os dias mais fracos da minha vida. É assim. Quando somos fracos, então é que somos fortes. Essa é a doideira. E na caminhada do ser humano aqui na Terra, a gente quer ser forte o tempo todo. A gente quer ser corajoso o tempo todo. E eu já abri mão disso há muito tempo. Não sou forte, não sou corajoso. É sim, Bruno! Não sou, não. Não. Eu dependo do Senhor. Para que Ele me fortaleça. Para que eu receba a graça dEle. Para eu receber a graça dEle, eu preciso me colocar numa posição, uma submissão, um reconhecimento que sem Ele eu sou pecador, impuro. Agora, Jesus veio para perdoar os seus pecados. Então eu fiquei, né, é um grande desafio ensinar essa passagem, porque talvez você pense, mas isso aqui foi o que Isaías viveu. Isaías era um profeta, ele teve uma experiência com o anjo do Senhor, serafins e tal, uma brasa que foi colocada nos olhos dele. Isso é uma experiência que ele viveu. Agora, você precisa crer naquilo que Jesus já entregou para todo ser humano. Jesus já fez isso daqui que foi feito por Isaías. Só que ele fez em escala. Ele fez para toda a humanidade. Chegou o tempo, o melhor tempo. No tempo devido veio essa graça para nós. Agora eu preciso aprender sobre isso, que é o que você está fazendo aqui agora. Então presta atenção. Eu termino aqui. Presta atenção. Bruno, eu estou cansado e desanimado. Você vai levantar aí agora. O que você vai fazer aí, Bruno? Uma mágica? Não, não sou mágico e Deus também não é mágico. Ninguém é mágico, nem de mágico eu gosto. Presta atenção. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós,
Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ou, como diz essa tradução, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda hostilidade que ele suportou dos pecadores. Deste modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Ei, presta atenção. Nossa, o dia que eu li, eu lembro exatamente o dia que eu li a primeira vez esse versículo, e eu lembro de todas as vezes que eu ensinei para pessoas esse versículo. Cara, a gente precisa pensar, e no caso aqui é lembrar do sofrimento de Jesus, para que a gente não canse e não se desanime. O problema é que quando nós estamos cansados, o problema é quando nós estamos desanimados, naquele momento, se você não estiver pensando em Jesus, ou seja, se você não estiver se relacionando com Jesus, que é o único capaz de remover a culpa e tirar, cancelar os seus pecados, você vai estar no peso do pecado, no peso da culpa, e por isso você se torna vagaroso, como diz aqui lento. Eu li aqui Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 4. Hebreus 12, 1 a 4. Então, Bruno, eu não estou suportando ver esse sofrimento em Israel. Eu sei. Mas a gente tem que pensar em Jesus. A gente tem que lembrar que Jesus suportou uma morte de cruz sem merecer. Quando você lembra do sofrimento de Jesus, e se você não conhece, você precisa conhecer a história. Se você pensa que Jesus é um ponto de luz, se você pensa que Jesus foi apenas um líder, um grande líder político, então o convite é que você conheça toda a história, e eu estou aqui para te ajudar todos os dias. Hoje tem encontro à noite, às 7 horas da noite hoje e às 19 horas. Nós vamos estar juntos. E você precisa pensar nele. Era o que foi a graça que Isaías recebeu. A confiança de Isaías de dizer, eis-me aqui, me envia, veio baseado na graça que ele recebeu de Isaías. A sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Quem começou a semana com o peso da culpa? Quem começou a semana por ter feito algo no final de semana que se arrependeu? Que está culpado por ter feito? Chegou o momento de você se arrepender. Chegou o momento de você, de fato, se arrepender, como Isaías se arrependeu. O primeiro passo do arrependimento é você reconhecer a sua pequenez, a sua impureza. E aguardar o recebimento da graça. Então, para mim, o que mais mexe comigo de todas as histórias de Jesus, até hoje, pode ser que isso mude, é quando de fato coloca um paralítico na frente de Jesus e ele, primeira coisa que ele fala, filho, os seus pecados estão perdoados. Ou seja, eu vim como Messias, como Cristo, para te religar a um Deus santo, puro, mesmo você sendo impuro. Essa é a fé. A fé de que Jesus pode curar o paralítico, ela é limitada. Eu preciso da fé em Jesus que perdoa os pecados. Essa é a fé que eu quero. Essa é a fé que eu não quero esquecer. Então, aí você está colado na videira, né? Pronto.
Não, Bruno, já me arrependi e tal, e eu tô colado na videira, pronto. Então significa que se eu pecar é só eu pedir perdão? Se eu pecar é só pedir perdão? Só que você não se relaciona mais com o pecado. Só que você, a partir de agora, o pecado torna na tua vida como um acidente. E não como uma prática diária. E se você tem dificuldade em relação a isso, você precisa pedir ajuda. Começando por Jesus e pedir para ele colocar pessoas para te ajudar. Mas a grande graça isso forte, vai e não peques mais. Só que a gente não consegue ir e não pecar mais sem a presença de Jesus, porque é ele que remove os pecados. É ele que nos blinda do pecado. É ele que cancela os pecados. A grande ilusão nossa, ser humano, eu me coloco na linha de frente, é a gente querer tocar a nossa vida, andar na nossa vida, achando que é a gente mesmo que vai resolver os pecados. Só Jesus, irmão. Só Jesus Cristo. Então, não tem nenhum lugar na Terra, né, de solução para o ser humano que vai dizer para você, quando você é fraco, é aí que você é forte. Então, talvez você ficou fraco esse final de semana, fraca. Alguma coisa aí está acontecendo na tua vida, você que está no gravado, que está causando em você culpa, condenação. Eu quero orar agora em nome de Jesus, que essa culpa seja removida, que você tenha fé de que o que Jesus Cristo fez foi por você, por mim e por nós. A fé em Jesus, no que Ele fez por nós. Ele remove toda a culpa. Pode soltar ela. Ele cancelou já os seus pecados. Agora você precisa da fé para receber essa graça. Jesus, só você, Espírito Santo, só você para fazer com que essa pessoa receba essa graça de ter a culpa removida e os pecados cancelados. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus por todo o povo de Israel, por todos os palestinos inocentes. Jesus, que a paz venha logo naquela terra. Mas que também pessoas novas experimentem a paz que excede todo entendimento que vem do Senhor Jesus. Jesus, a minha oração é pela paz naquela terra. E eu sei que tem pessoas orando comigo também dessa maneira. Mas acima de tudo, que mais pessoas sejam alcançadas pelo teu amor, Jesus. E que experimentem a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Que uma alma seja salva lá agora. Que Deus use alguém lá para salvar uma alma. No nome de Jesus. Bem-aventurado Júlio Borges. Todos aqueles que têm fome e sede de justiça. A fome e a sede de justiça de Deus. Deus é o nosso, é o juiz. E a justiça dele não falha. E a grande justiça que ele fez, por amor a nós, foi perdoar e cancelar os nossos pecados. Amém? Que Deus abençoe você e sua casa. Tamo junto, colado na videira. Hoje à noite nós vamos estar juntos, se Deus quiser, às 19 horas, tá? Eu tô pensando em fazer, tava conversando com o Bruna, veio uma ideia pra gente, vou compartilhar com vocês sobre clube de leitura, de a gente ler alguns livros juntos. A gente já fez isso na pandemia, não sei o que vocês pensam em relação a isso, mas a gente leu um livro um dia, Ego Transformado juntos, que foi uma benção. Aliás, a maioria das pessoas que leram naquela época, acho que só ficou o Odelei e a Lu Maimuna, e o restante nunca não participou, então a gente pode voltar a fazer um clube de leitura. Mas, acima de tudo, momento de segunda-feira à noite, alguns pensam que é mais um devocional, né?
E que fosse, né? Mas não é. É um momento da gente estar junto em comunhão, onde a gente possa se olhar nos olhos, onde a gente pode compartilhar testemunho, onde a gente pode estar juntos, né? E às vezes a gente sempre quer coisas, né? Não, mas precisa fazer isso, precisa fazer aquilo outro, né? Precisa fazer coisas novas para que as pessoas possam interagir, para que as pessoas possam não sei o que lá. A gente sempre busca muitas coisas, né? E eu gosto de ficar na essência da fé, que é palavra de Deus e comunhão com os irmãos. Bíblia e comunhão com os irmãos. Esse é meu jeito. Esse é o que Deus me ensina. Isso é o que queima no meu coração. Ficar criando coisas novas. A gente cria na medida do possível. Mas a gente tem que ter cuidado para não se ocupar com coisas e sair da essência. Então, se você quiser estar junto com a gente, às 7 horas da noite hoje no Zoom, eu vou colocar o link lá no Telegram e também nos Stories. Vem com a gente às 19 horas no dia de hoje, tá bom? Pra gente se conhecer. O fato todo do ser humano que colou aqui na videira, que entra no devocional todos os dias, ou que entrou no devocional, nos devocionais, entrava nos encontros, todos os seres humanos foram alcançados por Jesus, porque eles buscaram Jesus. E a glória está em descobrir que não foi eu que achei ele, mas ele me achou. Ele me chamou. Ele te chamou. Assim como ele chamou Isaías, que reconheceu que tinha lábios impuros. Assim como ele alcançou Isaías, ele alcança você aí, em nome de Jesus. Da forma mais milagrosa possível. Que toda culpa, que todo medo, que toda incerteza saia da tua mente aí agora. E que você possa se manter em pensamento com Jesus ao longo do dia de hoje. Ao longo do dia de hoje. Você vai ver que você vai desfrutar o dia de uma outra maneira. Você vai ver que comportamentos vão mudar, que sentimentos vão deixar de existir. Porque você está se relacionando com aquele que é capaz de perdoar os pecados do ser humano. Com o único mediador entre Deus e a humanidade. Jesus, o Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Não para ser o seu herói. Ele não é herói. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é, além de nosso Salvador, ele pode ser o Senhor da tua vida. Ele pode ser o Senhor da minha vida. Nós podemos servir a Ele e a mais ninguém. E a partir disso, nos enchemos e transbordamos do amor dele, aonde quer que você pise. Não sirva a homens, não sirva a lugares, sirva a Jesus. Ai, Bruno, estou cansado de servir lá na igreja, mas você não serve a igreja, você serve a Jesus. Mas se você estiver servindo homens, não estava previsto dizer isso. Se você serve a homens, é claro que você está cansado, é claro que você vai se frustrar. Você esqueceu que você serve ao Senhor dos senhores. Faça para Ele, faça por Ele. E vou dizer uma coisa para vocês. Isaías, uma parte do início que nós estudamos aqui da história de Isaías, ele anunciou uma mensagem onde ninguém queria ouvir ele. Jeremias, outro profeta, a mesma coisa. Já pensou? Deus te chama por um propósito aonde as pessoas não vão querer te ouvir? Ou seja, você não vai ter aquele sucesso maravilhoso que talvez você tanto busca, mulher e homem dessa sala. Mas se você permanecer, em algum momento vai fazer muito sentido. Isaías, obrigado por ter permanecido nessa fé, nessa comunhão com Deus. Ele não desistiu, mesmo sendo perseguido, mesmo as pessoas não ouvindo, mesmo as pessoas não estando nem aí para querer aprender. Glória a Deus. Deus abençoe.
Tamo junto, colado na videira, até mais tarde, às 19 horas. E se você não puder estar às 19 horas hoje com a gente, vem amanhã também, às 7 da manhã, se Deus quiser, para se alimentar mais da palavra de Deus, o nosso combustível diário, o maná diário, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amém. Amém.